Acredita se a gente disser que os empregos dos pais da Bluey não deveriam pagar a casa deles? Isso porque ela é muito mais cara do que parece. Por isso, alguns acreditam que eles herdaram uma fortuna, enquanto outros acham que os pais da Bluey são criminosos em segredo. Casa. Tudo indica que a casa da família Hiller custa uma fortuna. Ela parece normal, mas é cheia de quartos, corredores e tem mais de um andar. Sem contar que está localizada em um bairro de classe alta, onde as casas são bem caras. Quer saber como descobrimos isso? Então, dê um zoom nessa construção que fica perto da residência deles. Essa é a igreja de Red Hill, em um bairro nobre da cidade de Brisbane. Ou seja, a casa da Bluey deve ficar em Red Hill ou em Paddington, um bairro vizinho que também é para ricos. Só que é aí que tá. As casas em Paddington custam cerca de $1 milhão australianos, enquanto as de Red Hill chegam a custar cerca de 2 milhões. É muito dinheiro. E é aí que as coisas ficam mais estranhas. Os pais da Bluey precisam ser ricos para conseguir comprar uma casa dessas, mas os empregos deles não têm um salário tão alto assim. Bandit é arqueólogo e Tilly trabalha meio período como segurança de aeroporto. O salário médio para ambos os empregos é de $67 mil por ano. São ótimos salários, mas não o suficiente para pagar uma casa de $1 ou 2 milhões. De onde veio o dinheiro que eles usaram para comprar essa casa? A gente vai descobrir isso juntos. Você já sabe, né? Está começando mais um Teen Videos. Contrabandistas. E se a gente disser que Bandit e Tilly são criminosos? Essa é uma teoria bizarra criada pelos fãs. O pior é que faz bastante sentido e explica como eles têm muito mais dinheiro do que deveriam. Mas o verdadeiro motivo para muitos acreditarem nisso é que os empregos do casal são perfeitos para um esquema de contrabando. Bandit é um arqueólogo e participa de expedições onde ele e outros arqueólogos procuram fósseis antigos e muito valiosos para estudá-los. Mas e se Bandit roubar algum desses fósseis para vendê-los no mercado negro? É aí que entraria Tilly, porque ela trabalha na segurança de um aeroporto e conseguiria esconder os fósseis roubados em malas para que eles fossem vendidos em outros países por milhões de dólares. É bizarro como tudo se encaixa e responde perfeitamente ao mistério sobre a casa da família Hiller. O engraçado é que isso significa que o próprio nome do Bandit, que significa bandido em inglês, seria uma dica bem discreta de que ele é um criminoso, o que fica óbvio quando paramos para pensar. Dê um zoom no rosto dele. Ele tem esse nome porque os pelos pretos em seu rosto têm a forma de uma máscara de bandido, mas poderia ser uma piada de duplo sentido para a carreira secreta do pai da Bluey. No entanto, apesar de todas essas provas, Joe Brumm, o criador de Bluey, confirmou que essa teoria não é verdade. Pois é, a teoria ficou tão famosa que ele precisou negar oficialmente. Mas sejamos sinceros, se Bandit e Tilly realmente forem criminosos, será mesmo que Joe Brumm confirmaria isso fora da série? Ele provavelmente guardaria esse segredo para revelar no futuro, em um episódio do programa, e negaria a teoria. O que você acha? Avós ricos. A riqueza misteriosa que a família Hiller usou para comprar a casa talvez não tenha vindo do crime, mas sim de seus pais. Pois é, o vovô Bob e a vovó Chris podem ter uma fortuna, e o pior é que se isso for verdade, nós até vimos o momento em que eles se tornaram ricos sem a gente nem perceber. Isso teria acontecido no episódio Conto de Fadas, na época em que Bandit era uma criança. Olha esta cena em que a versão jovem do Bob aparece. Ele está usando esse cano para extrair iscas de peixe de dentro da areia para poder pescar. Mas e se ele tiver encontrado mais do que apenas iscas? Como, por exemplo, algum tesouro enterrado na areia? A cena não dura muito e é abruptamente cortada por outra cena em outro lugar. Como esse flashback é uma história sendo contada por Bandit, ele pode ter ignorado a parte em que sua família descobre que acabou de ficar rica para que Bluey e Bingo não saibam que tem muito dinheiro, ou que tiveram. Afinal, Bandit pode ter ganhado apenas dinheiro suficiente para comprar sua casa, enquanto o resto da fortuna continua com seus pais, já que os dois ainda estão vivos. Dê uma olhada no apartamento dos avós da Bluey. Ele também parece ser bem caro. Isso sem contar que vovô Bob passou quase a série inteira sumido porque estava viajando pela Índia numa jornada de autodescoberta. E sejamos sinceros, esse é o tipo de coisa que só ricos costumam fazer.
Celebridades. Faz muito sentido que a riqueza da família venha dos avós da Bluey. Mas e se na verdade a própria Bluey for uma celebridade e estiver apresentando um programa de televisão? Sim, todos os episódios do desenho podem ser apenas os personagens atuando e gravando para uma série que existe dentro do próprio universo de Bluey. Não estamos falando isso da boca para fora. Vamos dar um zoom nesta cena de O Jogo do Silêncio. Espere, a cachorrinha que está nesse pôster é a própria Bluey. E, como se isso não bastasse, essa imagem é a cena de outro episódio da série, chamado Morceguinha. Se a Bluey fosse apenas uma criança comum, uma imagem dela não seria encontrada no meio da cidade. Mas isso faz todo sentido se ela for uma celebridade. E essa não foi a única vez que algo assim aconteceu. No episódio Filhos, Bluey está no mercado. Dê um zoom nesta caixa. A casa da Bluey está desenhada nela e ela própria está no desenho, como se uma casinha de brinquedo da Bluey estivesse dentro dessa caixa. Isso só deixa cada vez mais claro que Bluey e a família Hiller são famosos até mesmo dentro do universo em que vivem e são tratados como personagens de um programa ou algo do tipo. Se isso for verdade, eles com certeza têm dinheiro para comprar a casa em que vivem. Só que, se até a casa deles é conhecida e réplicas de brinquedo dela são vendidas, será mesmo que a família Hiller vive naquela casa ou ela é apenas o lugar onde os episódios do show são gravados? Mas e aí? Qual dessas teorias você acha que mais faz sentido? Comente aqui embaixo #dinheiro junto com sua opinião. Arqueólogo famoso. É divertido desenterrar os segredos da família Hiller, né? Falando em desenterrar, talvez a gente tenha subestimado o salário do Bandit como arqueólogo, pois encontramos uma pista de que ele é um dos arqueólogos mais importantes do mundo. Essa pista está no curta chamado Arqueologia, em que vemos o pai da Bluey apresentar uma palestra de arqueologia e falar de sua nova descoberta, o único osso já encontrado do primeiro cão a andar de pé em toda a história. Essa é uma descoberta absurdamente importante, e Bandit foi responsável por ela. Então, mesmo que seus pais não sejam ricos ou que sua família não seja de celebridades, isso pode explicar como Bandit tem tanto dinheiro. Ele simplesmente é muito importante na sua área e pode ganhar uma fortuna participando de pesquisas de alto nível, bem como dando aulas nas maiores faculdades do país. Brinquedos. Inclusive, talvez você esteja duvidando de que a família Hiller é mesmo rica por não chamarem muita atenção. Eles não têm um carro de última geração, não vivem em uma mansão e não usam roupas caras, e nem roupas no geral, na verdade. No entanto, isso apenas significa que eles gostam de passar despercebidos. Até porque, dê uma olhada nesta pilha de brinquedos no episódio Sr. Macaco Atleta, Mr. Monkey Jocks. Bluey e Bingo têm muitos brinquedos, mas muitos mesmo, e a Bluey ainda está pesquisando por mais brinquedos para comprar. Ou seja, seus pais a mimavam bastante nesse quesito, comprando qualquer brinquedo que ela pedisse. Bandit até começa a reclamar disso, mas não por causa do dinheiro, e sim porque tem brinquedos espalhados pela casa, com os quais as meninas nem brincam. Mudanças. Tudo indica que a família Hiller é rica, mas tudo fica muito confuso por causa do episódio A Placa, The Sign, quando Bandit decide que eles precisam se mudar para outra cidade por causa de uma proposta de emprego com um salário muito maior. Ele acaba desistindo no final. Só que, se essa proposta de emprego foi tão tentadora para Bandit, quer dizer que mais dinheiro faz diferença para sua família, né? E esse não seria o caso se eles fossem podres de ricos, como às vezes parece. A menos que eles até tenham muito dinheiro, mas não tanto quanto a gente anda teorizando. Ou que eles fossem ricos, mas tenham gastado quase tudo na compra da casa. Qual será a verdade? Dinheiro do exército. Bem, se for para falar em verdade, existe uma verdade da qual poucos se lembram. O vovô Mário, Morte, lutou na guerra. Na verdade, dê um zoom nesta foto dele. Tem uma medalha nesta imagem, indicando que ele não apenas foi um soldado, mas sim alguém que lutou numa guerra e recebeu medalhas por isso. Chile era criança nos anos 80, como mostrado em Conto de Fadas, Fairy Tail, o que significa que existem chances de Mario ter lutado na Guerra do Vietnã, que terminou durante os anos 70, época em que ele devia ser um jovem soldado.
Se Mario tiver continuado trabalhando no exército mesmo depois de ganhar uma medalha, ele com certeza terá sido promovido para um cargo que lhe deu muito dinheiro. Aqui no canal tem vídeo novo todo dia, então se inscreve e ativa o sininho para ficar sempre por dentro. Casa dos pais. Aliás, lembra da teoria de que os pais do Bandit são ricos e deram o dinheiro usado para comprar a casa? E se na verdade a casa simplesmente tiver sido dos pais dele esse tempo todo e seus pais lhe deram ou venderam a casa com um bom desconto depois que ele se casou com Tilly? Afinal, essa residência é do tipo Queenslander. Esse é um modelo de casa australiana bem antigo, tendo sido popular entre o final do século XIX e meados de 1940. É exatamente o tipo de casa onde os avós da Bluey poderiam ter vivido durante a juventude. Mas e se na verdade a casa da Bluey nem for real? Acredite, essa teoria é mais possível do que parece, e nós vamos te explicar isso agora, então se prepare. Casa falsa. Pois é, talvez a casa da Bluey simplesmente nunca tenha existido, ao menos não da forma como a gente conhece. Um dos principais motivos para acharmos que a garota vive em uma residência cara é porque a casa sempre parece ser bem grande, cheia de diversos quartos, corredores, escadas, etc. Só que o próprio criador de Bluey confirmou que a casa parece ser tão grande porque o programa é mostrado do ponto de vista da Bluey e da Bingo, duas crianças cheias de imaginação. Quando somos crianças, os lugares parecem ser maiores justamente por sermos pequenos e enxergarmos o mundo com uma certa magia. A série apenas quis adaptar isso. Joe Bruhn até falou que a casa vive mudando de forma e novos quartos surgem sempre que necessário. Pensando assim, até o cenário do lado de fora, como a colina em cima da casa está, pode ser mentira. A igreja de Red Hill talvez nem esteja tão perto, o que significaria que nem temos garantia de que a família Hiller vive em um bairro rico. Imagine só se tudo isso fosse um engano, porque os fãs do programa foram manipulados pela forma como a Bluey enxerga o mundo. Deixamos 2 vídeos na sua tela para você escolher e continuar se divertindo com a gente. Até o próximo vídeo!